Boa tarde, sábado 23, dia de estreia do Almanac Guará, a sua revista eletrônica semanal. E hoje você vai ver que a morte de um policial levantou uma discussão sobre a violência na região do Maiobão. Tem um resumo dos estragos ocasionados pelas chuvas. A classe média cresceu no país e ganhou fôlego e poder de compra. Tem também notícias da Assembleia Legislativa e da Câmara de Vereadores. Dicas de saúde e futebol. O Almanac Guará está apenas começando. O Almanac começa falando sobre a morte do policial civil Henrique Garcia, que levantou uma discussão sobre a violência na região do Maiobão. A população reclama da falta de policiamento, problemas comuns na capital e que assusta quem mora na região. São relatos de crimes com familiares e amigos que seguem sem solução. A situação levou a Associação de Moradores a entrar com uma ação civil pública contra o Estado, pedindo mais segurança. Um bairro vivendo sob o domínio do medo. O crime é de total insegurança. Mas eu vou te dizer uma coisa, a gente está com muito medo. Um dos maiores conglomerados urbanos da Grande São Luís, o Maiobão, convive com a onda crescente de assaltos, tráfico de drogas e muitas mortes. O caso mais recente foi o assassinato do policial Henrique Garcia Lopes, no último fim de semana. Essa é a rua 117 no bairro do Maiobão. Por causa daquele buraco ali, no último sábado aconteceu um assassinato. Um policial civil e duas pessoas em uma moto se desentenderam. Após a discussão, houve tiroteio. As marcas da bala podem ser vistas aqui, nesse portão, nessa residência. Felizmente não tinha ninguém aqui no portão nesse momento. No Maiobão, os relatos de violência estão por todos os lados. Histórias como a do comerciante Cícero, que teve o filho assassinado no fim do ano passado durante um assalto. E tudo foi filmado. As imagens mostram desde a chegada dos assaltantes até o desfecho trágico com a morte do jovem Nadson Roberto, de 27 anos. Primeiro, como pai, como pessoa, de uma total revolta, porque a gente não tem segurança no momento aqui. Roberval é outra vítima. Apesar de ser guarda municipal e atuar como líder comunitário, já sofreu uma tentativa de assassinato e, recentemente, a esposa e a filha de apenas 11 anos foram assaltadas. Foi justamente por ser guarda municipal que eu ia sendo assassinado, por causa de uma farda, E minha sorte foi que uma pessoa que ajudei a ter uma casa no Parque Horizonte me abrigou na casa dela e eu fiquei lá praticamente 2 horas escondido para evitar de ser assassinado. Minha esposa foi assaltada com minha filha de 11 anos agora, sábado passado. A violência aqui na região está assim, assustadora, não tem policiamento. As viaturas, por exemplo, lá do Paraná, sumiu do mapa. Enquanto gravávamos imagens nas ruas do bairro, este senhor chamou nossa equipe para relatar que o filho de apenas 15 anos foi assassinado no domingo de carnaval. Meu filho não era de briga, não era marginal, não era maconheiro, entendeu? Não se envolvia com droga, entendeu? Primeira vez que ele veio brincar aqui mais os amigos dele, entendeu? E a polícia já está investigando? Rapaz, agora eu vim para conversar com o delegado, vim 2 vezes, ele não se encontra, estou esperando ele para a gente ver o que ele vai fazer, porque o que eu peço mesmo é só justiça, eu não sei quem matou, eu só sei que mataram meu filho novo, tiraram a vida do meu filho bem novinho. A população tem se mobilizado, chegou a recorrer à justiça, mas pouca coisa foi feita. A juíza condenou o Estado a nos dar um batalhão da Polícia Militar no município. Infelizmente, por opção da então governadora, enviaram esse batalhão lá para Passo do Lumiar, lá para São José de Ribamar, entendeu? Então nós entramos novamente com outra ação, onde o Estado foi condenado a 10 policiais, viaturas, moto, armamento e funcionar 24 horas. E hoje nós temos uma delegacia totalmente fechada todos os dias. Enquanto nada é feito, alguns comércios vão fechando as portas e o medo só aumenta. É preocupante a situação no Maiobão. Bom, foi descoberto mais uma tentativa de fraude no concurso da polícia. Dessa vez, um candidato pagou uma outra pessoa para fazer o teste físico. Os fiscais descobriram a fraude na hora da assinatura.
foi descoberta mais uma tentativa de fraude no concurso da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão. Dessa vez, foi durante o exame de aptidão física. De acordo com a fiscal da Fundação Getúlio Vargas, Magnólia Figueiredo, Bremer Anderson Feitosa do Dimar tentou se passar por Joanilson Diniz Correia, candidato ao cargo de investigador de polícia. Na hora da prova, Bremer Anderson apresentou o documento falso. A foto era dele, mas os dados eram de Joanilson. Depois de passar por todos os exercícios, precisou assinar o atestado de aptidão. E foi nessa hora que a fiscal da prova desconfiou. Depois, quando eu disse, olha, porque sua assinatura está divergindo, sua data de nascimento está divergindo, o que foi que realmente aconteceu? Ele falou assim, me pagaram, né, vão me pagar, para eu correr. Né? Até ele se reportou só a corrida, que nós vimos a pauta dele, né? E nós somos também da área do atletismo, nós conhecemos, ele fez a corrida muito forte. Né? Por dois motivos, acho, para acabar mais rápido e porque ele é talentoso. Não sei nem se ele é atleta, me deu a impressão de que ele é um corredor de rua até, né? A parte de resistência dele é muito boa. De acordo com a polícia, Joanilson Diniz Correia tirou o primeiro lugar na prova escrita, mas precisava de ajuda para passar no teste físico. Quando tudo foi descoberto, a polícia foi acionada e os acusados foram encaminhados para o plantão da Refesa. Nós estivemos no local e constatamos que essa pessoa não era aquela pessoa que havia passado no concurso. E aí demos voz de prisão e conduzimos ele até o plantão central. E começou o período chuvoso em São Luís e o grande volume de chuva que caiu na última semana causou muitos transtornos. Para se ter uma ideia, em compensação a 2012, que foi muito seco, neste ano, em apenas um dia, choveu o equivalente a todo o mês de fevereiro. Pessoas desabrigadas que perderam tudo com a chuva, telhados e muros que desabaram, crateras nos asfaltos de avenidas e ruas, vários pontos de alagamentos em toda a cidade e muito mais. Vamos ver agora um balanço dos estragos ocasionados pela forte chuva na cidade. Esta semana, as fortes chuvas causaram prejuízos em quase toda a parte da capital maranhense. Ruas alagadas e panes em sinais de trânsito causaram diversos transtornos aos motoristas de São Luís. Uma árvore na Avenida Jerônimo de Albuquerque não resistiu à força da chuva e caiu no meio da via. Por causa da pista molhada, um caminhão de lixo que presta serviço para a prefeitura da cidade tombou na Avenida dos Franceses. 3 pessoas que estavam no veículo foram socorridas com ferimentos leves e o motorista foi levado para o hospital com cortes na cabeça e no braço. Diversos bairros foram atingidos com alagamentos e a falta de energia. E hoje a Prefeitura de São Luís fez uma ação social para ajudar os desabrigados da Associação dos Produtores Agrícolas da Cidade Operária. Os moradores do local perderam tudo com as chuvas e foram alojados em barracas. O problema é que a água que abastece o local está contaminada. Quem tem mais informações é o repórter Joelson Braga. Depois da chuva que causou o alagamento, as pessoas que ficaram desabrigadas passaram a ter contatos com a água contaminada. E com isso, alguns casos de doenças foram registrados. Por isso, a Prefeitura, nesse sábado, fez um mutirão da saúde com médicos e enfermeiros para prestar auxílio aos moradores. Sobre isso, eu converso com o presidente da associação, Ledilson Silva. Ledilson, alguns casos, principalmente com crianças, foram registrados. O que aconteceu por aqui? Olha, os casos mais constantes que apareceram realmente aqui com as crianças é a pneumonia, dengue, diarreia, com contato da água, umas micoses que estão deixando as crianças com a pele sensível, um ferimento muito feio. Então, a gente teve esse auxílio, esse socorro aí da Secretaria Municipal de Saúde, que graças a Deus hoje vocês podem constatar que vai tentar solucionar o problema dessas crianças que já estava aí há 12 dias hoje, né? Agora eu te pergunto, as chuvas vão continuar caindo e vocês vão permanecer aqui assim mesmo? É uma pergunta que a gente gostaria mesmo de que teriam sido feitas e você foi oportuno. Nós não sabemos ainda para onde iremos, né? Mas, por enquanto, a nossa previsão é de permanecer aqui no local até que esteja uma definição. Eu gostaria de aproveitar o gancho rápido e dizer que o prefeito e a governadora do estado selecionem melhor as pessoas que estão botando para vir dialogar e tentar resolver com as famílias, porque o coronel chega aqui da Defesa Civil hostilizando as famílias, a Defesa Civil Estadual, e isso não é certo, tá bom? Ok, obrigado, Lenilson. Joelson Braga para a TV Guará.
O próximo bloco vem com um balanço das atividades políticas na Câmara e na Assembleia. Nesta semana começaram as atividades na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores. E logo nas primeiras sessões, polêmicas e discussões. Na Câmara, um vereador do PT virou líder do governo. E na Assembleia, uma justa homenagem a deputados que foram caçados durante a ditadura. Quem acompanhou essa semana cheia da política maranhense foi o repórter Joelson Braga. Olá, Ana Tereza, bom dia. Dizem por aí que o país só volta a funcionar depois do carnaval. E a política não foge a essa regra. Esta foi a primeira semana de movimentação nos bastidores políticos do Estado. E eu destaco 3 pontos principais. Primeiro, o convite do prefeito Edivaldo Holanda Júnior ao vereador Honorato Fernandes do PT para que ele seja líder na Câmara Municipal. Causa estranheza porque Honorato é da base de apoio do vice-governador, na verdade, o Washington Oliveira, que é adversário político de Edivaldo. Destaque também para a devolução do mandato de 3 deputados estaduais caçados no período da ditadura. Houve um evento simbólico aqui na Assembleia Legislativa. E, por fim, a eleição de Gil Cutrim à presidência da FAMEM. Mas vamos acompanhar como foi o desenrolar de todos esses fatos. Na Câmara Municipal, depois de muita especulação para saber quem seria o líder do governo na casa, a notícia de que o vereador Honorato Fernandes, do PT, foi convidado pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior para ser a voz do governo, pegou todos de surpresa. Ele confirmou o convite, mas disse que dependia de acertos com a direção do partido. No sábado foi efetivado o convite pelo prefeito. Anteriormente eu tinha conversado com o secretário Osmar Filho. Somente na quinta-feira à noite, Honorato foi oficializado no cargo. Nesta semana, um momento marcante no cenário político foi a sessão solene em comemoração aos 178 anos da Assembleia Legislativa do Maranhão. E neste dia, houve a devolução simbólica de mandatos aos deputados estaduais Sálvio Dino, Benedito Buzar e Kleber Leite, já falecido. Eles foram caçados em 1964, durante a ditadura militar. Longe de nós a ideia de querer justificar um ato daquele, mas nós queremos, de uma certa forma, reconhecer os equívocos cometidos no passado. Na quarta-feira, o prefeito de São José de Ribamar, Gil Cutrim, foi aclamado para a presidência da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, a FAMEM. Dos 184 gestores que participaram da eleição, 178 votos apoiaram Cutrim. Prova de união e aumento de responsabilidade do novo presidente. Não tão somente os membros da diretoria, mas todos os prefeitos vão poder ajudar na administração, onde nós vamos fazer uma administração participativa, descentralizada, levando a todas as regiões o nosso interesse, o nosso objetivo e levar a mensagem de o que é o real objetivo da instituição FAMEM aos novos prefeitos. Para mostrar que o ano legislativo começou quente, acompanhe a declaração do deputado Manuel Ribeiro na sessão de quinta-feira. Ninguém conversou comigo, então eu não quero nada. Perfeito. Como eu nunca pedi nada nessa casa. Perfeito. Nunca exigi nada. O que eu tenho direito aqui é que os demais têm. Pois não. Meus cargos são os mesmos, são isso aí. Só quero isso. E quero respeito à minha dignidade. Se não respeitar por bem, não respeitar por mal. Muito obrigado. Trabalhadores do setor portuário do Maranhão aderiram à paralisação nacional da categoria na tarde de ontem. A greve é contra as mudanças propostas por uma medida provisória que ainda tramita no Congresso Nacional, que estabelece sistemas diferenciados de incentivos para os terminais privados. O temor dos trabalhadores é que diminua a demanda de serviços. Com faixas e palavras de ordem, dezenas de trabalhadores do setor portuário se concentraram na entrada do terminal de embarque e desembarque do Porto do Itaqui em protesto contra as mudanças propostas pela medida provisória 595 de 2012, que tramita no Congresso Nacional. As principais exigências da categoria são a paridade de custos entre os portos públicos e privados e a manutenção da contratação de trabalhadores pelo órgão gestor de mão de obra. A medida, segundo a categoria, traz sérias consequências para estes trabalhadores
incluindo um grande número de demissões. E vejo hoje a medida provisória como um extermínio a essa categoria de avulsos, né, em todo o país. Vendo assim, o sistema acabar com os sindicatos, acabar com a mão de obra avulsa, né? Então essa é a preocupação, não só aqui no estado do Maranhão, como também em outros estados. O contrato nosso de reivindicação é até 1 hora, tá entendendo? Essa paralisação aqui é uma forma que os deputados, a governadora, o prefeito, olhe que há diversos pais de família aqui. Com essa abertura de concessão aos portos privados, é que as cargas que hoje são operadas no porto público, onde a gente tem direito e é respaldado por lei, vai para o porto privado sem a requisição da mão de obra avulsa, porque aqui em lugar nenhum está dizendo que eles têm a obrigatoriedade de requisitar essa mão de obra avulsa. O que eu sei dessa medida provisória, essa MP, o que ela diz? Ela diz que os portos públicos eram feitos por trabalhadores portuários avulsos. Hoje, nessa medida provisória, os portos privados, ele nos dá direito, como nós temos 2 portos privados, nós temos a Alumar e temos a Vale. Então, dos trabalhos que são feitos hoje no porto público, podem ser levados para os 2 portos privados. E nós vamos ficar sem trabalho. E o assessor técnico da Secretaria dos Portos, em entrevista ao Almanac Guará, garantiu que os trabalhadores não serão afetados. A medida provisória não fala nada a respeito de alterações de direitos dos trabalhadores, né? Os direitos dos trabalhadores são preservados, né? E sempre foram respeitados, né? Uma mudança, né, profundo no marco regulatório, né, está sendo feita sem levar em conta os direitos dos trabalhadores. Esses vão ser sempre respeitados. E o país vive um momento único economicamente. Milhões de brasileiros passam por um processo chamado de mobilidade social, que elevou a classe média. Hoje, os brasileiros possuem maior poder de compra e podem desfrutar de bens e serviços que antes eram inacessíveis. 2 carros na garagem, a casa financiada é novinha, computadores, televisão de LCD e internet. Esta é a realidade da família Carneiro, um bom exemplo da nova classe média brasileira. Mãe e 2 filhas usufruem hoje de bens e serviços antes inacessíveis. Eu posso comprar minhas coisas, hoje eu tenho acesso a coisas que eu não tinha, ir ao cinema, ir ao shopping, viajar, e para conhecer os interiores do Maranhão, coisas que antigamente eu não podia fazer. Nos últimos anos, o Brasil vive um fenômeno econômico que acabou resultando na chamada mobilidade social. Milhões de brasileiros mudaram o perfil da renda familiar e emergiram para a famosa classe média. Em 2005, as classes D e E eram a maioria, com 92 milhões de pessoas. A classe C tinha 62 milhões de pessoas. 6 anos depois, a classe C passou a ser maioria, com mais de 103 milhões de pessoas. Isso significa que mais de 47 milhões de brasileiros deixaram a pobreza. Mas afinal, qual o perfil dessa nova classe média brasileira? E a tendência é que o que representa em torno de 53, 54% da população, e a tendência é que em 2014, 2015, ela já represente 60% da população brasileira. Com dinheiro sobrando, estes consumidores agora buscam marcas conhecidas e famosas. Esta enorme fatia do mercado consumidor virou alvo de quem quer vender alguma coisa. Estes consumidores agora são vistos em restaurantes, salões de beleza, aeroportos, cinemas e shoppings. A nova classe média brasileira tem 2 grandes sonhos: conquistar a casa própria e estudar. Pesquisas recentes revelam que 81% dos brasileiros da classe C têm como meta comprar um imóvel nos próximos meses. A classe média ela tem uma parcela bem grande no mercado imobiliário. Busca qualidade, busca segurança, busca conforto e tem um poder aquisitivo de compra, né? Ela aquece o nosso mercado. Quase 52% da população brasileira está inserido na classe média. Mas no Maranhão essa realidade é diferente. De acordo com os dados da Fundação Getúlio Vargas, no estado apenas 19% da população está na classe média.
O Maranhão é o segundo estado do Brasil com mais pessoas na classe baixa, 78%, atrás de Alagoas, com 79%. Quando você chega no Maranhão, você só tem cerca de 30% dessas pessoas. E se você considera somente São Luís, você tem o quê? 40% do conjunto dos domicílios nessa classificação de nova classe média. Significa o quê? Que o grosso da concentração dos melhores empregos está na capital do estado. Isso é uma das coisas que explica o porquê que nós ainda temos, vamos dizer assim, essa triste sina do estado com o maior número de pobres no Brasil, porque você concentra na capital. E na manhã de hoje foi realizada a missa de 1 ano do radialista e jornalista esportivo Juracy Vieira, nosso saudoso amigo que foi apresentador aqui na TV Guará. Parentes, amigos e colegas de profissão do radialista esportivo Juracy Vieira participaram da missa de 1 ano do falecimento dele. Na Catedral da Sé, no centro de São Luís, onde foi celebrada a missa, o sentimento era de saudade. O sentimento ele não morre nunca e a matéria se foi, mas a essência do meu pai, ela está presente todos os dias na vida da sua família, na nossa vida, e a gente tem o maior orgulho de dizer que ele construiu algo muito palpável na sua vida aqui na terra e dignificou bastante a imprensa do Maranhão, por onde passou. Deixou uma marca de muito trabalho, de muita competência, de muito respeito aos profissionais, ao público. Infelizmente, há 1 ano, a crônica esportiva Esporte do Maranhão perdeu um dos seus maiores ícones. Juracy Vieira sempre foi com grande destaque, com sua imparcialidade, com seu jeito todo peculiar dele de dar a sua opinião, e sempre muito bem abalizada, sempre com muito critério. Radialistas e comentaristas esportivos que acompanharam a trajetória desse profissional da imprensa maranhense, que morreu no dia 23 de fevereiro do ano passado, aos 66 anos de um AVC, relembram a carreira de sucesso de Juracy Vieira. Uma saudade muito grande de um cronista que foi um exemplo para muitas gerações. Juracy Vieira teve uma longa trajetória no rádio. Começando a carreira na década de 60, ainda muito jovem. Passou por várias emissoras do Nordeste. Em São Luís, atuou em rádios e também na televisão. Seu último trabalho foi na TV Guará, onde era o comentarista esportivo do telejornal Maranhão Acontece. No próximo bloco, dicas de saúde e notícias do esporte. Dicas de alimentação, de atividade física, a sua saúde em foco todos os sábados, aqui no Almanac Guará. Já que início do ano é o período das promessas, está na hora de se movimentar e buscar uma melhor qualidade de vida. E o primeiro passo para iniciar hábitos saudáveis é ficar de olho na alimentação. Veja agora algumas sugestões com a nutricionista Andressa. Antes de você iniciar dietas radicais ou se render ao comodismo e optar por opções mais calóricas para se alimentar, comece a reeducar o seu organismo com pequenos gestos. O primeiro deles é incluir frutas no cardápio. A gente chama muita atenção para a questão do melão, do abacaxi, dos morangos, porque eles são diuréticos. Então são frutas assim que não necessariamente emagrecem, mas eles fazem com que você evite aquela retenção hídrica, urine bastante, elimine toxinas. No dia a dia, o ideal é você consumir de 3 a 5 porções de frutas. A quantidade varia de acordo com a necessidade de cada pessoa. O ideal, segundo a pirâmide alimentar para adultos saudáveis, é de 3 a 5 porções por dia. E assim, você pode dividir durante todo o dia. Ah, Andressa, eu não quero comer 3 unidades de fruta, então toma 2 copos de suco e uma fruta. Come no café da manhã, come num lanche entre as refeições, come depois do almoço como uma sobremesa. Para quem mora sozinho, a nutricionista recomenda comprar frutas que durem em média 1 semana na geladeira.
como uma banana mais madura, a laranja. A nutricionista mostra ainda que não há desculpas para consumir as frutas no dia a dia. Levá-las para o seu trabalho, por exemplo. Hoje em dia a gente tem aquelas bolsas térmicas pequenas que você pode estar levando as frutas, está levando até iogurte. A gente tem até uns depósitos bem interessantes que ele já tem os formatos mesmo das frutas. Dá para você colocar uma banana, tem também já uns em forma de maçã, os em forma de brigadeiro que dá para colocar uma maçã, uma laranja ou uma pera. Então assim, a gente não tem desculpa. Você também pode carregar na bolsa as frutas secas. Nos supermercados já é possível encontrar um mix pronto, contendo diversas opções. A embalagem vem com uma quantidade ideal para o consumo. O ideal é que você coma, por exemplo, de frutas mesmo, uma xícara de frutas misturadas, ou a palma da nossa mão de frutas secas, como damasco, ameixa seca, uva passa. Mas atenção, não é recomendado substituir as refeições principais pelas frutas. Às vezes as pessoas pecam muito porque eu não vou jantar, vou comer só um prato cheio de fruta. Então não é bem assim. As frutas elas não podem substituir as refeições principais. Elas podem ser acrescentadas em lanches ou como complementares de refeições principais. Vamos mudar de assunto agora, falar de esporte e futebol. Fora da Série A do Campeonato Maranhense, agora com nova diretoria. Esta semana, o Motoclube reativou o site oficial. A página vem com novidades para a torcida, como a TV Moto e uma campanha para arrecadar recursos ao clube, para pagar contas atrasadas, como de luz, água e principalmente os salários dos funcionários. Agora o torcedor do Moto vai ficar por dentro de tudo o que acontece com o Papão. É que a diretoria do clube iniciou a fase de organização para o Campeonato Maranhense 2013 e lançou uma campanha. É meu time, é da minha conta, eu ajudo, que pretende arrecadar recursos e pagar as dívidas acumuladas. O Moto veio sofrendo aí com algumas administrações que agora todos os motenses resolveram se unir, né? Inclusive os motenses do passado e do presente, para poder levantar o clube. E como fazer para ficar por dentro das novidades? Simples, o torcedor vai acessar o site do Moto, que está disponível no endereço www.motoclube.com.br. E se depender da torcida do Motoclube, o Campeonato Maranhense de 2013 já está no papo. Basta dar uma forcinha e ajudar o time de coração. Boa sorte, então, ao Motoclube. E o Almanac Guará termina por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Espero você no próximo sábado, 12h30, aqui na TV Guará. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau.